Bom dia! Começando, retornando com Despertando com Dharma, segunda-feira, dia 26 de setembro. Olha só, Amanda, tudo bem? Bom dia! Começando com Marisa Monte, bom dia, Mauro, bom dia, Ana Tereza, bom dia, Grazi, tudo bem, gente? Como foram de final de semana? Bom dia, Carolina. Como é que estão? Tudo bem? Bom dia, Isis. A gente ficou uns dias sem Dharma, né? Sem praticar aqui. Bom dia, Maria. Encontrei a Maria no parque esse final de semana. Nem me lembro que dia foi. Bom dia, Ângela. Tudo bem? Fran. Tudo bem, Fran? Franciscato. Olha que musiquinha bacana, hein? Marisa Monte, seu Jorge. Bom dia, Rosali. Então é isso, gente. Que bacana, né? A gente começando o Dharma novamente, retornando. É uma delícia. Primeira coisa que a gente tem que pensar de manhã é o Dharma. Para nós que somos budistas. Bom dia, Sinara. Bom dia, Rossana. Então a primeira coisa que eu leio de manhã é o Dharma. Então eu estava estudando ali com Dzongtsar, estudando sobre o karma, revendo as anotações. Bom dia, Jane. Bom dia, Kátia. E aí, comadre? Olha só, a Fran está em Capri, na Itália, e assistindo o Dharma. Que horas são aí, Fran? Que horas são aí na Itália? Bom dia, Eliana. Bom dia, Lucas. Olha só, direto do outro lado, outro continente. Que bacana o Dharma, né? Sendo levado. Bom dia, Carla. Então, eu estava falando que a primeira coisa que a gente tem que pensar de manhã é o Dharma e a última coisa antes de dormir é o Dharma. 11h30 e chove. Ah, que beleza. Mas tu tá na Itália, né, bem? Pode chover, pode cair neve. Bom dia, Rosa. Bom dia para todo mundo. Que coisa boa. Pessoal chegando. Que delícia. Então, bom proveito aí na Itália. Bom dia, Fabiola. Então, eu estava falando que a primeira coisa que a gente tem que pensar de manhã é o Dharma, a última coisa é o Dharma, né? Para a gente poder aproveitar todos os momentos assim. E aí a gente está lendo aqui, ó, Quando Tudo Se Desfaz, Orientação para Tempos Difíceis, Pema Chodron, editora Grifos, tá? Nós paramos na página 75, mas 74, mas eu quero voltar aqui um pouquinho, só vou dar um tipo aquelas séries, né? Aí voltar o que aconteceu, fazer uma sinopse do que aconteceu, porque a gente parou na quinta-feira, então é bastante tempo. A gente estava lendo sobre os 4 maras, as 4 formas de emoções negativas que surgem. Então o primeiro é o Devaputra Mara, que tem a ver com a busca do prazer. O segundo é o Skanda Mara, lida com a maneira pela qual tentamos sempre nos recriar. Bom dia, Cris. Tentamos recuperar algum terreno. Bom dia, nega. Tentamos achar quem somos. Esse é o Skanda Mara. O terceiro é o Klesha Mara, lembram? É relacionar-se com a forma pela qual usamos nossas emoções para permanecer cegos ou adormecidos. E o quarto é o Yama Mara, refere-se ao medo da morte. Né? O Yama é o espelho. Quando a gente morrer, ao invés de vir um demônio, vai vir um espelho. E aí já começa bem, né? Aí tem um espelho na tua frente e tu vendo tudo que tu fez, assim. Não acredito, eu fiz isso. Eu sou isso. Não precisa ir muito longe, às vezes. Quer ver um espelho? Vamos começar já com o Dharma, né? Vamos começar aí. Então, todo mundo prontinho, estão com o cafezinho, estão com o chimarrãozinho. Então, peguem aí e experimentem isso. Como é que vai ser esse aspecto de não existir os sentidos ativos, assim, né? E tu tá preso num redemoinho. Bom dia, Lipe. E aí tu tá preso nesse redemoinho.
quando tu tem contato, por exemplo, tu mudou a tua vida. Tu faz toda uma alteração na tua vida, tu começa a fazer novas escolhas, deixa aquelas escolhas para trás, aquelas que te faziam mal, amizades que que eram tóxicas, enfim, tu vai mudando a tua vida. Bom dia, Carla. E aí essa mudança de vida vai nascendo uma outra pessoa, essa pessoa que é você hoje. Então se imagine hoje. Aí em algum momento tu tem contato com situações daquela outra vida, né, que tu vivia. E aí tu olha para aquilo assim, diz, nossa, aí quando tu vê, tu tá julgando. É o primeiro ponto. Aí depois de julgar, se tu é uma pessoa consciente, tu diz, espera um pouquinho, eu já estava naquele lado do espelho. E aí tu olha para aquilo e diz, isso é Mara. E aí tu começa a ver, né? São os escandamaras. Aí tu olha para aquele aspecto. Aí tu vê aquelas pessoas agindo naquele campo ilusório daquela vida ali que tu já esteve ali. Aí tu olha para aquilo. Aí tu diz, vou parar de julgar, essas pessoas estão adormecidas. Bom dia, Márcia. Assim como eu também estava. Isso é o espelho, esse é o Yamamara, né? Ele não surge só na morte, ele surge na vida, nesse bardo também. O Yamamara está aqui, ele está acontecendo. Ao invés de julgar aquelas pessoas, ao invés de repugnar aquela situação, tu diz, eu estive ali. E aí quando tu vê, tu começa a sentir um mal-estar. Como é que pode isso? Eu já fiz isso. Já aconteceu isso com vocês? Estou sendo bem genérico assim, porque é para ser genérico mesmo, não tem nada acontecendo. É para ser genérico. Então daí tu olha para aquilo assim, diz, eu já fiz isso, já pensei dessa forma, já frequentei esses lugares, já fiz essas coisas. Como eu pude estar tão enganado e em avidia, em cegueira, que eu fazia essas coisas? Já aconteceu isso para vocês? Acontece, né? É uma coisa muito louca. Então, Skandamara, né? Vocês lembram dos Skandas, né? Está lá no quadro, 5 Skandas. Bom dia, Conceição. Então, Skandas são as formas como o Buda tratou, já aconteceu sim, diz Ana Teresa, tratou a construção de um eu. Então, forma, sensação, percepção, formação mental e consciência. Tá? Então, vai surgindo os Skandamara. Skandamara é como reagimos quando nos puxam o tapete. Bom dia, Grácia. Sentimos que perdemos tudo aquilo que é bom e fomos jogados para fora do ninho. Vagamos pelo espaço sem uma pista do que vai acontecer em seguida. Estamos em uma terra de ninguém. Temos tudo organizado, funcionando bem e, de repente, a bomba atômica é atirada, estilhaçando nosso mundo em 1000 pedaços. Não sabemos o que vem a seguir e nem mesmo onde estamos. Então, recriamos a nós mesmos. Voltamos ao território sólido de nossa autoimagem o mais rápido possível. Trungpa Rinpoche costuma chamar isso de saudade do Sansara. Então já aconteceu isso com todo mundo, né? Aproveitar que agora chegou um monte de gente, as notícias da paróquia dessa semana. Hoje à noite tem encontro da comunidade. Né? Participem pelo Meet. Nós seguimos estudando e avançando, né? Com as práticas de Vipassana e estudando o texto de meditação do Matie Ricard. Tá? Esse monge da tradição budista tibetana. Amanhã, terça-feira à noite, tem aula de meditação, 19h15, e quarta de manhã, 7h15 da manhã também. E vocês viram ali que está uma promoção ali do Festival da Primavera? Bom dia, Augusto. Então, gente, se inscrevam para o Festival da Primavera, se inscreva, vai acontecer no final de outubro, tá bem? Então tá todos os detalhes ali. Eu quero saber como vai funcionar. Mando um sinal de fumaça que eu mando outro. Feito? É isso. Resumão. Nosso mundo inteiro desaba, né, quando a gente perde o chão. E nos é dada essa grande oportunidade. Entretanto, não confiamos na mente básica de sabedoria o bastante para permitir que as coisas fiquem como estão. Nossa reação habitual é querer ter a nós mesmos de volta. Até mesmo nossa raiva, ressentimento, medo ou confusão. Assim, recriamos nossa personalidade sólida e imóvel, como se fôssemos Michelangelo esculpindo no mármore nossa própria escultura. Já aconteceu com vocês de perderem o chão, perderem tudo aquilo que vocês estavam vivendo, daqui a pouco tem que ressurgir de outra maneira? Em lugar de tragédia ou novela, esse Mara parece-se mais com um seriado cômico.
Exatamente quando estamos prestes a compreender algo de fato, permitindo que nosso coração se abra verdadeiramente, quando temos a oportunidade de ver com clareza, colocamos uma máscara de Groucho Marx, com sobrancelhas peludas e nariz enorme. Então nós nos recusamos a rir. Bom dia, Rossana. Groucho Marx era um comediante, né? A rir ou a nos soltarmos, porque podemos descobrir sabe-se lá o quê. Ou seja, deixar que as coisas aconteçam e ver o que surge daí. Mais uma vez, esse processo não precisa ser considerado um obstáculo ou um problema. Embora se pareça com uma flecha ou espada, ele se transformará em flor, se usarmos como oportunidade para perceber como tentamos nos recriar continuamente. Podemos nos permitir ser curiosos e abertos em relação ao que acabou de acontecer e ao que virá em seguida, em vez de lutar para reconquistar nossos conceitos a respeito de quem somos. Entramos em contato com a mente que simplesmente não sabe que é a mente básica da sabedoria. Então ela está falando da mente básica de sabedoria, é a mente desprovida de qualquer condicionamento. Livre, completamente livre, não há condicionamento. Não há eu sou, eu tenho, eu faço, eu. Não há esse eu construído. E essa mente básica de sabedoria, como ela tira esse eu que precisa se agarrar, e esse eu só se movimenta e só aparece em devidas circunstâncias, né? A gente fica perdido. Aí a gente se assusta. Mas e se daqui a pouco a gente não se assustasse, daqui a pouco a gente repousasse e esperasse para ver o que acontece? Esperasse 1 minuto, esperasse 30 segundos. E ao invés de ter uma reação, esperasse mais 30 segundos e mais 30. E assim vai indo. Desse jeito. As minhas cachorras estão bem loucas. Deve ter algum bicho no parque. Aí elas começam a enlouquecer. E aí se a gente espera alguns minutos, quando tu vê essa ilusão desse eu que foi criado, essa é a prática de meditação. Essa ilusão desse eu que é criado, que quer se agarrar àquilo, ele vai se dissolvendo. E aí tu vê com clareza por que aquilo está te levando a mover uma energia. Esse é o exercício da prática de meditação. Quem quiser aprofundar isso, a gente trabalha, mas é o exercício. Vamos para outro klesha, o outro Mara, o klesha Mara. Ficou claro? Querem perguntar alguma coisa? O klesha Mara, klesha então são as emoções aflitivas, né? Podem ser 3, podem ser 5, podem ser 10, né? Depende da tradição. Raiva, emoções aflitivas. O klesha Mara se caracteriza por fortes emoções. Um simples sentimento surge, e em vez de apenas permitir que ele esteja ali, entramos em pânico. Começamos a tecer nossos pensamentos, formando a trama de uma história, o que dá origem a emoções ainda mais intensas. Em lugar de apenas sentar, de algum modo abertos para nossos próprios sentimentos desconfortáveis, pegamos os foles e atiçamos o fogo. Não é assim que acontece? Com nossos pensamentos e emoções, nós mantemos esse sentimento de desconforto, inflamado e quente. Não deixamos que ele se apague. Quando tudo desmorona e nos sentimos incertos, decepcionados, sobressaltados e confusos, o que nos resta é uma mente clara, fresca e imparcial. É o que todo mundo gostaria de ter, né? Quando acontecer alguma coisa, tu ficar ali, tu relaxar sobre isso, assim. Tem uma história muito legal. Querem que eu conte uma história rapidinha, assim, de um monge do século 6, 5, 6, mais ou menos, budista zen? Levante a mão aí quem quer, bem rapidinho. Mas não enxergamos isso. Ao contrário, sentimos o constrangimento e a incerteza de estar em uma terra de ninguém. Ampliamos esses sentimentos e marchamos com ele pela rua, carregando bandeiras que proclamam quando tudo vai mal. Batemos em todas as portas, pedindo às pessoas que assinem nosso manifesto, até termos um exército que concorde com nossa opinião. Então,
quando a gente tem alguma coisa, a gente vai atrás de bom dia, Nutri Ângela, é isso? Angelita. Ó, a gente levantou a mão, aí estão acordados, tá bom? Vou falar. Então, quando acontece alguma coisa, a gente perdeu o chão ou alguma coisa assim, a gente não faz imediatamente quando alguém faz alguma coisa pra gente, quando alguém nos puxa o tapete, quando a gente está com emoções fortes, a gente não vai imediatamente conversar com outras pessoas e essas outras pessoas para confirmar aquilo que a gente está tendo, né? Na verdade, a gente não quer confirmar se está certo ou se está errado, a gente quer confirmar a nossa própria existência, entende? Porque quando eu começo a buscar informações daquilo, mas vocês viram, eu agi assim, e esse eu agir assim, quando eu digo eu agir assim, eu existir daquela forma, naquele contexto, naquela situação, naquelas circunstâncias, e aí as pessoas fizeram isso comigo, me trataram assim, daí uns vão dizer, não, mas veja bem, né? Tu fez outra coisa também, não, mas espera aí, não, aquela pessoa fez mal para ti, e assim vai indo, né? Qualquer situação. Na verdade, a gente não quer dar consistência de tu tá certo ou errado. No fim, a gente quer um pouquinho isso. Mas, na verdade, a gente quer dar consistência da existência daquele eu. Ao invés de fazer isso, se a gente não se agarrar, a gente simplesmente deixar que aquilo passe, esse eu também se desfaz. E aquela situação, por si só, ilusória, se desfaz. Então, esse é o aspecto conceitual, né? Agora, o aspecto real da coisa, para a gente lidar com isso é difícil. Então, é a historinha, já que o pessoal levantou a mão. Bem simples, mas é muito, muito interessante. Existe um monge no século VI, ali 600, mais ou menos, depois da era cristã, e ele teve uma moça acusou, talvez eu já tenha contado aqui, não lembro, uma moça acusou de tê-la engravidado. E ela é uma moça, enfim, ela estava para casar e tudo mais. E aí acusaram o monge disso, porque ela não queria contar que tinha sido um outro rapaz que era de uma estirpe maior e tal e coisa, e aí ia causar problema, né? E ela acusou o monge. E aí o pessoal foi lá, bateu no monastério e disseram, olha, tu é o culpado, tu vai criar essa criança, e ele é mesmo. E aí ele pegou e concordou. Nasceu a criança, né? E aí ele cuidou dessa criança. Depois de ele ter cuidado dessa criança por 2 anos, batem a porta novamente, a menina contou que não tinha sido ele, tinha sido o rapaz, se arrependeu e tudo mais. E aí ele entrega a criança e ele diz, é mesmo? Então, por que eu estou contando essa história? É a gente repousar nessa certeza dessa mente clara, dessa mente completamente clara, desobstruída dessas incertezas, né? E ele não foi buscar opiniões contrárias. Então, quando nos sentimos realmente fortes, surgem todas as doutrinas e crenças, elas estão bem loucas. Estão se atacando umas outras ali, se mordendo. Quando sentimos realmente fortes, surgem todas as doutrinas e crenças a que nos agarramos. Parecem insignificantes, já que as emoções são muito mais poderosas. Isso é que nem brincadeira de criança, né? Sabe brincadeira de criança? Olha o que elas estão fazendo, olhem para a tela. Ó. Até dá problema, né? Então as 3 ali, ó. Aí, até brigarem. É que nem criança, a gente vai dizendo, ó, isso é brincadeira de mão, vai dar, né, problema. Desse modo, o que se inicia com um imenso espaço aberto transforma-se em um incêndio na floresta, em uma certa guerra mundial. Então esse monge, o que ele fez? Enquanto o povo estava, a vila estava lá criando uma floresta, dentro dele não existia essa Segunda Guerra Mundial, não existia um incêndio, ele estava apenas dizendo, é mesmo, e percebendo as circunstâncias reais, porque dentro dele não existia nenhum problema, né? E também nenhum apego, porque ele criou aquela criança até os 2 anos e entregou novamente aquela criança, né, ao pai, à mãe, né? Mas não existia essa confusão toda. Então, desse modo, se inicia como um imenso espaço aberto, transforma-se um incêndio na floresta. Ele manteve o espaço aberto da mente dele, não botou lenha. Em uma guerra mundial, na erupção de um vulcão e em um maremoto. Usamos nossas emoções, nós a usamos. Em sua essência, elas são simplesmente parte da graça de estar vivo. Mas em vez de permitir que existam,
nós a tomamos e utilizamos para reconquistar nosso território. Nós a usamos para tentar negar o fato de que ninguém jamais soube ou saberá o que está acontecendo. Nós a usamos para tentar tornar tudo seguro, real e previsível de novo, para nos enganarmos sobre o que é realmente verdadeiro. Podemos apenas sentar com a energia emocional e deixar que ela passe. Não existe nenhuma necessidade específica de espalhar culpa e autojustificativa. Entretanto, nós jogamos querosene na emoção para que ela pareça mais real. Quantos de nós conseguem sentar como esse monge e simplesmente não botar mais querosene? Só aceitar. Ainda mais uma vez, não é preciso considerar esse processo como um obstáculo ou um problema. Se pudermos olhar e ver a turbulência das emoções, seremos capazes não apenas de começar a agir com amizade e brandura em relação a nós mesmos, mas também de fazer o mesmo com todos os seres humanos e, na verdade, com todos os seres vivos. Ao começar a ter consciência de como repetimos esse tolo comportamento continuamente, porque não queremos lidar com a incerteza, o constrangimento e a dor de não saber, começamos a desenvolver compaixão verdadeira por nós mesmos e pelos demais. Pois percebemos o que acontece e como reagimos quando tudo desmorona. Essa consciência é que transforma a espada em flor. É assim que aquilo que parecia feio, problemático e indesejável realmente se transforma em nossa mente. Entenderam, gente? Eu sei que é um exercício muito difícil de fazer, mas a gente começa com coisas pequenas. É óbvio que tu não vai começar com uma coisa muito grande. Desmoronou uma relação amorosa de você, desmoronou um casamento de 20, 10, 5, 30 anos, 2 anos, não interessa. Desmoronou um trabalho que vocês tinham, qualquer coisa. Uma ideia, um projeto, não deu certo. Ao invés de imediatamente buscar aquele eu que estava funcionando naquele samsara maluco, assim, ou naquele espaço, repousar a mente. Repousar a mente. Tentar fazer esse exercício por alguns segundos. Depois tu sai que nem louco aí, brigando e mandando mensagens. Vocês viram o que fizeram comigo? Né? Mas repousar a mente, ter esse aspecto de repouso da mente. Né? O ano passado, quando tudo desmoronou na minha vida, em uma área da minha vida, né, as outras se mantiveram super estáveis, eu saí por aqueles 10, 11 dias lá e saí em prática de meditação. Para quê? Para manter a mente naquele espaço aberto, para fazer essa prática. Agora, como é que eu faço? Eu não posso sair tantos dias, eu não posso sair nenhum dia. Faça a prática de meditação para treinar, para sair tantos dias e ficar em paz, todos os dias que eu sair em paz, é preciso ter treinamento antes. Como é que eu treino? Eu sento. Não tem outra forma de treinar. Eu sento. Quando eu sento com a mente estável, e aí surge qualquer coisa que vai me tirar daquele conforto que eu estava. Então, um exemplo muito simples, eu já dei esse exemplo na quinta-feira. Surge uma dorzinha na perna. Imediatamente eu quero sair daquele lugar, eu quero voltar para o conforto inicial. Eu quero manter aquele eu que estava lá confortável, impávido, né? Imexível, lindo, maravilhoso, na postura de meditação. E aí, ao invés de eu sair daquilo, eu entro para aquele modo da pessoa que tem um desconforto. Esse sou eu também. Tu quer condicionar? Condiciona esse eu também como eu com dor. Eu com desconforto. Eu com desconforto de me sentir desafiado, ou eu com desconforto de me sentir constrangido por me mexer numa sala de meditação. A angústia que surge disso. O que será que vão pensar quando eu me mexo? Vão pensar que tu tem perna. Né? Não tem nada demais. Ó, gente, entrou o pessoal da Grifos Editora aí. Obrigado, Grifos, por trazer, retornar com esse livro. Né? A Grifos me mandou de presente esse livro da Pema Chodron. Agradeço muito, muito obrigado. Quem é que entrou aí? Coloca teu nome aí para a gente agradecer pessoalmente, não de uma forma de empresa. Mas obrigado de qualquer forma. A Grifos é do Rio de Janeiro, né? Tem uma galera do Rio aí, Grifos, aqui na live. Então, quando eu sento, eu aprendo a lidar com isso. Aí surge o desconforto, surge a angústia, surgem várias manifestações de kleshas, e aí eu aprendo a olhar, olha eu aí agora. E ao invés de eu entrar nessa confusão da minha mente, nesse estado
ilusório dessas emoções, eu começo a dissolver isso. E aí fico que nem aquele monge, naquele estado que vai dizer assim, é mesmo. Apenas diga isso, é mesmo. E aí tu senta, tu com dor, tu com angústia, tu com vergonha de se mexer, tu com o que estiver surgindo no momento. Não é interessante isso? Esse é o teste. Aí depois, quando acontecer alguma coisa na vida de vocês, de fato, assim, que algo desmorona, quebra alguma coisa, aí tu tem um gatilho que naquele momento, esse gatilho vai operar e vai fazer com que tu retorne esse espaço básico da mente, esse intervalo da mente. É um momento em que tu precisa para respirar. Por que eu preciso respirar? Para não fazer bobagem. Para não... né? Entenderam a importância da prática de meditação? É isso. Façam uma inspiração profunda, se coloquem aí na postura. Eu estou enrolando aqui para vocês, já entenderam, né? Se posicionar. Ó, a Grifos aí se manifestou, é a Cris. Somos do Rio, agradecemos pela leitura especial. A gente que agradece. Muito obrigado, Cris. Que coisa boa. Então, faça uma inspiração profunda, gente. Soltem pela boca. E antes de começar, se vocês olharam todos os nomes que entraram, olhem a quantidade de pessoas que está aí, é uma sala cheia. Se fosse uma sala presencial, seria uma sala com um monte de gente, dezenas de pessoas, depois mais dezenas vão ouvir esse Dharma também, gravado no YouTube e também no Instagram. Vai ficar disponibilizado. Então imagina agora cada nome que entrou, cada parceiro da Sangha, da comunidade, pessoas do país inteiro, tem gente da Itália, tem gente de tudo que é lugar. Imagina cada nome dos conhecidos, desconhecidos. Formem essa mandala. Se você está se sentindo sozinho, sozinho agora, observe essa mandala. Todos interconectados. Agradeça a presença e o esforço de cada um e o seu próprio esforço de estar aqui agora. Faça mais uma inspiração profunda e solte. Agora estabeleça uma motivação. É segunda-feira. É o início da semana, o início do seu dia. Pode ser que você esteja enfrentando alguns problemas pessoais, trabalho, financeiro, não importa. Apenas coloque a sua motivação e a aspiração de que você vai conseguir remover os obstáculos. Com a mente serena nesse espaço aberto que falamos durante o texto. Inspire novamente. E estabelecida uma motivação correta, uma aspiração positiva, vá deixando que o seu corpo todo vá se dissolvendo, relaxando, entrando no seu estado natural que é sem tensão. Agradeça por esse corpo que vai te levar da forma como ele estiver, que ele vai te levar hoje para essas experiências da vida. Agradeça a sua mente no estado que ela está, da forma como ela se apresenta neste momento, em que
que você vai poder também usufruir dessas experiências da vida que você vive. E agora, para treinar esse espaço básico da mente, para se olhar esse espaço básico da mente, observe alguma reação, uma ação reativa que você tem constantemente. Seja quando tiver algum desprazer, algum momento de desconforto, você procura comer algo, beber algo, se refugiar num filme, fazer alguma coisa para sair desse desconforto ao invés de lidar com ele. Hoje, durante o dia, observe e não faça. Não faça por alguns instantes. Acione esse gatilho. Eu não vou comer para sair desse desconforto. Eu não vou me refugiar no celular, nos estudos. Eu não vou buscar um lugar para me refugiar. Eu vou observar esse desconforto. Tente. Tente com compaixão. Vá aos poucos, eliminando alguns hábitos que parecem simples, como se refugiar num filme, ou no Instagram, ou nas mídias sociais, não importa. Observe e elimine por um tempo e veja como você se sente. Pode ser que você se sinta livre com apenas esse pequeno hábito, de quebrar esse pequeno hábito. Vamos tentar fazer? Tentem e amanhã eu vou perguntar quem fez. É o que eu vou querer ver se vão levantar a mão. Nem que depois caia, não tem problema. É um exercício. Esse é o exercício de mindfulness, tá bem? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todas, todos, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado, todo iluminadinho. Boa segunda-feira. Hoje à noite tenho Dharma à noite, né, com a comunidade, pelo Meet. Me procurem que eu coloco no grupo e a gente vai continuar estudando, daí é um outro trabalho. Tá bem? Boa segunda, boa semana e até amanhã, terça-feira.